Olá, meus camaradas! Você sabia que nem sempre o berimbau fez parte da capoeira? Pois é, mas a música sim. A música sempre foi inerente à capoeira, sempre fez parte da nossa resistência. E hoje nós vamos falar do terceiro capítulo do meu livro Escorregar Não É Cair, é um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Bora lá comigo? O nome desse capítulo é O Berimbau Me Deu o Compasso, a capoeira e seus ensinamentos, o hábitos do capoeira no século XIX. Isso mesmo, hábitos, a gente já começa um ponto por aí, não é hábito com O, é hábitos com o S no final, porque é um conceito do sociólogo Norbert Elias, pois na pesquisa acadêmica nós temos que ter autores que nos carregam, digamos assim, ou que nós os carregamos. No mestrado, o meu casamento foi com Norbert Elias, óbvio que a gente usa vários autores, que a gente cita vários autores, inclusive a gente precisa trazer as pesquisas com capoeira, citar os autores que já pesquisaram capoeira, mas os conceitos, que eu utilizei para embasar minha pesquisa foi o conceito de Norbert Elias. Agora, no doutorado, eu já estou casada com outro. Olha só como é que são as coisas, Hoje eu estou casada com Jules Deleuze, acompanhado de Félix Guattari e também outros e outros autores, mas quem embasa a minha pesquisa do começo ao fim é Deleuze. Mas no mestrado foi Norbert Elias. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês começarem a compreender que na pesquisa nós temos que trazer autores e temos que trazer um especificamente, no máximo dois, para poder conversar e dialogar ali, que seja a base do nosso trabalho. Então, nesse capítulo, eu trabalhei com o conceito de hábitos e outros com o conceito de configuração, mas sempre de interdependência também, mas sempre com Norbert Elias, tá certo? Eu trouxe nesse terceiro capítulo os ensinamentos da capoeira, porque a capoeira tem um saber único, inclusive agora no doutorado eu estou trabalhando exatamente com o saber, mas no mestrado eu trago já esse processo de ensino-aprendizagem que a capoeira tem em sua essência. É um ato de resistência, é uma herança histórica. E o que é que nós carregamos disso? Toda a nossa ancestralidade da capoeira até hoje, porque é um processo que nós sempre aprendemos através da oitiva. As pesquisas com capoeira é muito recente. Então, é a oralidade, é passando de geração em geração que essa prática chega até aqui. Muita gente diz que a capoeira se utilizou da ginga para camuflar, a luta. Não é verdade. Nas minhas pesquisas, desde a graduação, que não tem pouco tempo, já entregando minha idade, mas eu tenho mais de 20 anos de pesquisa com capoeira. Que eu pratico capoeira vai fazer 27 anos, mas que eu pesquiso capoeira tem mais de 20 anos. E nesse tempo de pesquisa eu vinha fazendo as conjecturas. Se você pegar texto meu mais antigo, eu também tenho um texto que digo isso. A gente percebe nas pesquisas que a ginga, a música, a dança, esse movimento corporal já é inerente à prática da capoeira. A capoeira nasce dessa forma. Ah, Odalisca, e a capoeira não é luta? A capoeira é luta, essencialmente luta. Mas é uma luta que traz essa carga cultural, essa musicalidade. Nós devemos muito a essa ancestralidade que nos trouxe até aqui. Dito isso, eu quero dizer que eu não estou aqui para dizer a verdade absoluta. Esse é o meu processo de pesquisa. Mas na ciência, nenhuma verdade é absoluta. Você pode começar a pesquisar agora e trazer outra coisa. E eu vou dialogar com você, vou conversar através das pesquisas e tá tudo bem. O que eu quero dizer para você é que você pode ser mais um pesquisador da capoeira. E eu tô aqui para te ajudar. Eu criei esse canal para te ajudar, para que a gente possa fazer uma rede de pesquisadores, uma grande comunidade de nós que somos praticantes da capoeira, que somos professores, mestres de capoeira, para que a gente traga a pesquisa para o nosso dia a dia. Essa é a missão desse canal. Por isso, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ajude o canal a crescer para a gente formar essa grande rede. Para que eu possa contribuir com você, ajudando, ensinando a fazer pesquisa, eu quero fazer live, porque live a gente consegue um tempo maior, consegue uma interação maior, mas eu preciso que você se inscreva no canal, porque o YouTube não permite com poucos inscritos a gente fazer live, tá bom? Vamos lá. Ah, Odalisca, e a capoeira não é luta? A capoeira é luta, essencialmente luta. Mas é uma luta que traz a capoeira sempre fez parte do processo social brasileiro. A gente pode discutir isso em outros momentos, mas eu defendo isso, que em vários momentos da sociedade a capoeira estava lá. É bom lembrar que durante séculos os negros, as negras não tiveram acesso à educação. Então quem escreve essa história não são os não brancos, são
os donos do poder, que escreve, que deixa lá nos registros. Então nós temos que saber garimpar. Por isso que eu digo a vocês que é importante fazer live, para que vocês entendam os processos de pesquisa, para aprender a garimpar, para aprender a fazer a leitura do documento. Eu, por exemplo, tive que fazer um curso de paleografia para poder compreender como que a gente interpreta esses documentos mais antigos. Até hoje, se você assistir notícias de jornais do ano passado em um canal de televisão, em outro canal diferente, ou no YouTube, ou em outro canal qualquer, você vai ver a mesma notícia sendo contada de diversas formas. Porque cada um vai contar de acordo com o seu interesse. Então é isso que a gente tem que perceber, que na pesquisa a gente tem que ter esse olhar treinado, esse olhar do pesquisador. Por isso que eu defendo que você, capoeira, comece a pesquisar a sua história. Comece a pesquisar a história da sua cidade, da história da capoeira, como que teve, que se concretizou na sua cidade. Às vezes a gente diz assim, ai, fulano de tal trouxe a capoeira pra cá, mas será que lá no século XVIII, XIX não já existia capoeira? Que a gente teve um processo de morte, né? Podemos também trazer vídeo sobre isso. A morte dos capoeiras, com o nascimento dos capoeiristas, de repente. Não me entendam mal. Capoeiristas, como eu já disse a vocês no outro vídeo, é algo ligado à educação física, como futebolista, como ciclista, nada contra a educação física. Eu trabalho com curso de educação física, eu dou aula para o curso de educação física e eu converso isso com os alunos. Eu trabalho com o curso e sou apaixonada pelo curso, pelas pessoas, pelo movimento, por tudo que o curso de educação física representa. Mas a gente tem que saber historicamente como é que se deu os processos, que não é do dia para a noite. Na história não acontece assim. Ah, aconteceu agora, agora parou. Então a gente tem que compreender isso. Entendem? E quem escreveu essa história? Quem escreveu essa história não fomos nós. A oportunidade que nós temos de reescrever ou escrever ou contar essa história é nós da capoeira tomarmos a pesquisa histórica como parte da nossa vida. Então vamos, capoeira, trazer isso, aprender a pesquisar. Eu quero contribuir com essa pesquisa, trazendo conteúdos para vocês aprenderem a fazer a pesquisa histórica, como por exemplo uma live, mas eu preciso de vocês. Curtam o vídeo para que chegue para mais pessoas, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Se inscrevam no canal para contribuir, chegar aos 100 inscritos e a gente poder fazer a live. Bom, capoeira, dificuldades sempre vão existir. Não foi fácil para mim também. Eu tive várias dificuldades no caminho. Se eu for contar minha história para vocês, vai dar uma novela, porque eu saio da extrema pobreza, eu estudei a vida inteira em escola pública, mas eu não sou melhor do que ninguém. Tudo que eu tô falando aqui para vocês é para que vocês se estimulem a estudar, a pesquisar. Vou contar uma história para vocês brevemente, da época da minha graduação, até já falei para vocês em outro vídeo. Quem não assistiu, eu vou deixar no final, vocês vão lá assistir, sobre um professor que eu tive. Ele era alemão, ele veio da Alemanha para cá, e às vezes ele tratava a gente como se a gente estivesse na Europa. Não desmerecendo a universidade pública brasileira, mas uma universidade pública no Nordeste do Brasil, a gente sabe das nossas dificuldades. E ele, certo dia, trouxe para a sala de aula 2 textos em alemão, para que a gente, na outra aula, debatesse sobre aquele texto, porque o curso que eu fiz em Ciências Sociais era assim que acontecia na maior parte das disciplinas. Trazia-se os textos, dizia, olha, vocês vão ler Marx, vão ler Karl Marx, vão ler Weber para a próxima aula, vão ler, dizia o autor, dizia as páginas ou o livro, às vezes era um livro inteiro de uma aula para outra, e a gente tinha que se virar. E nesse caso ele trouxe 2 textos em alemão, escrito em alemão. Numa época que não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Hoje tem Google Tradutor, hoje tem o que mais? Tem ChatGPT, hoje tem um monte de ferramenta aí. Os mais jovens talvez saibam mais do que eu. Coloca aí nos comentários essas ferramentas que vocês conhecem, de tradução, por exemplo. Mas na época não tinha, né? Já existia Google, mas a gente não tinha acesso ao computador. Na universidade tinha laboratório, mas era uma fila imensa, porque a grande maioria dos alunos na universidade pública não tinha acesso ao computador em casa. Então ficava aquela fila grande. E aí a gente disse, professor, como que a gente vai ler isso? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, eu não aprendi português, vocês aprendam alemão. Gente, a gente foi no departamento, a gente disse tanta coisa, a gente correu atrás, mas não adiantou nada, porque as pessoas diziam, ninguém foi na sua casa te buscar para você vir para a universidade, e você veio para a universidade porque você quis. É assim que funciona e pronto. E a gente ficou desesperado, mas o que a gente podia fazer? O que nós sempre fazemos na capoeira, camaradas, nós nos unimos. Então nós nos reunimos, o que é que vamos fazer? Uma parte ficaram na fila do laboratório dos alunos para pegar um texto e tentar traduzir, ali pelos recursos que tinha na internet, com o pouco recurso que tinha, mas já existia, né? Já existia a internet, já existia o Google. E aí uma parte dos alunos ficaram lá e outra parte fomos para Lan House.
Quem é da época da Lan House, coloca aí para não me sentir sozinha, né? Mas os mais jovens, eu vou colocar aí para vocês em alguma parte o que é Lan House, para vocês entenderem. E na Lan House a gente conseguiu fazer esse processo, porque tinha que pagar, né, para poder usar o computador da Lan House. Então a gente se uniu, uma parte ficou lá, outra parte que trabalhava, que não tinha como ficar lá, dava o dinheiro para nos ajudar a pagar lá na Lan House. E nós conseguimos, enfim, conseguimos e passamos, viu? O nome da disciplina era Epistemologia das Ciências Sociais. Pense numa disciplina difícil. No final da disciplina, quando a gente conseguiu fazer todos os trabalhos, com todo esse processo, nós éramos 45 alunos no início. No final só sobrou 8. E ele fez um círculo, esse professor alemão, e ele fez um círculo e perguntou: gente, isso aqui é normal? Começar com 45, lá com o sotaque dele, né? 45 e terminar em 8, e a gente... Não, nem sempre, professor, né? Porque assim, né? A gente não podia falar muita coisa, mas só terminamos 8. Eu tava nos 8 porque eu era meio piradona, né? Eu não queria, na verdade, demorar muito tempo na universidade, porque eu queria terminar logo para poder trabalhar, para poder cuidar da vida, né? Mas eu estava lá entre os 8 e foi um processo bem complicado, mas nós conseguimos. O que eu quero reforçar, contando essa história para vocês, é a questão da união, da camaradagem. Nós, capoeiras, nos chamamos de camarada por algum motivo. Você, no seu grupo, vocês se chamam de camaradas? Eu acho que isso está se perdendo um pouco, né? Muitos grupos estão perdendo essa essência da capoeira, da irmandade, da camaradagem. Nesse livro, nesse capítulo, eu falo sobre Vitor Manuel Fontes, que é um dos encontrados lá no meio dos 52 capoeiras que foram deportados. E Vitor Manuel Fontes ajudava, né, nos jornais do século XIX, especialmente o jornal O Republicano de Sergipe, retratava bastante sobre essa questão da camaradagem, né, entre os capoeiras. Que na verdade eles não achavam isso uma coisa boa, né? Porque quando se une, né, quando o povo se une, a coisa não dá boa para as autoridades, para aqueles donos do poder. Mas é bem interessante e tá lá no 3º capítulo. Mas se você, capoeira, estiver se perguntando, esse livro parece muito acadêmico para mim, eu vou te dizer, toda vez que eu escrevo, eu penso no meu povo da capoeira. Inclusive agora na qualificação do doutorado, quando eu qualifiquei o meu trabalho, teve até uma professora falando sobre essa questão e tinha, graças a Deus, um capoeira lá, porque eu faço questão disso. O mestre de capoeira falou exatamente isso. Nós escrevemos para o nosso povo da capoeira. E isso eu faço questão. Mesmo sendo um texto acadêmico, eu sempre procuro usar uma linguagem que vá atingir, que vá chegar até o pessoal da capoeira. Então, quem quiser adquirir o livro com 50% de desconto, que ainda está no mês de abril, e estiver assistindo esse vídeo, em abril de 2025, vai ter 50% de desconto. Eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo o grupo de WhatsApp para vocês entrarem lá e falar diretamente comigo. Se você já tiver assistido esse vídeo e já tiver passado de abril de 2025, vocês podem adquirir o livro pela Amazon, mas entra no grupo de WhatsApp para que a gente possa formar essa rede, essa comunidade de pesquisadores da capoeira. Como eu disse a vocês no outro vídeo, eu não estou desmerecendo os historiadores que vieram antes. Pelo contrário, eles são de extrema importância. Aqueles que não são da capoeira, que não fazem capoeira, mas nos ajudaram bastante, abriram o caminho. Então eu sou muito, muito grata a essas pessoas, a esses pesquisadores. Mas eu entendo que nós da capoeira temos que tomar conta desse processo. Temos que pesquisar a nossa arte, defender a nossa arte, porque já chegamos em vários locais, mas ainda precisamos abrir muitos espaços. Porque ainda existe preconceito, ainda existe muitos estigmas que nós temos que quebrar, muitos paradigmas a serem quebrados. Então, outra questão que eu quero deixar para vocês é sobre uma newsletter, ou newsletter, né, abrasileirando o termo, que eu tô entregando gratuitamente no final de cada mês, para aqueles que preencheram o formulário, que eu também vou deixar no link da descrição. O que é uma newsletter, Odalisca? É um texto, uma espécie de jornal, em que eu vou escrevendo algumas coisas sobre a capoeira. Como eu tenho muitos anos de pesquisa, eu pesquiso capoeira desde antes de entrar na universidade, porque foi algo que me capturou desde o início. Assim que eu comecei a fazer capoeira, eu quis pesquisar, eu quis estudar capoeira. E eu comecei a estudar antes de entrar na universidade. Entrei na universidade por conta da capoeira. Então, tudo, as viagens que eu fiz, as coisas que eu conquistei, eu sempre coloco a capoeira como o centro da minha vida. Sou casada com um contramestre de capoeira. Então, a capoeira não é uma prática esportiva simplesmente para mim.
sabe, a capoeira é um ethos, é uma forma de vida. Então, por isso que eu digo que a capoeira tem que ter propósito. Vamos juntos, capoeira, na roda do conhecimento, que também tem que ter ginga, tem que ter malícia, tem que ter dendê. Então, se inscrevam na newsletter, preencham direitinho o e-mail, que eu vou mandar para vocês uma vez por mês de forma gratuita. E vamos formar essa rede de conhecimento. Um axé para todos os camaradas. Até o próximo vídeo.